tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso assunto acerca das duas testemunhas. Então, eu estou dando sequência dessa vez, essa é a parte 3, gravando esse vídeo, essa aula dessa vez aqui no YouTube, porque nós já temos 2 vídeos que eu comecei postando para vocês lá no Instagram e foram, na verdade, reels, vídeos bem curtos, de até 3 minutos, onde nós fizemos a parte 1 e a parte 2. Então, se você chegou aqui de alguma maneira, esse vídeo é a parte 3, acerca das duas testemunhas mencionadas lá em Apocalipse, capítulo 11. Eu estou fazendo uma sequência com vocês, mas nós chegamos ao momento onde a parte 1 e a parte 2. Eu compartilhei com vocês vídeos pequenos lá no Instagram, mas agora não dá mais, acabou a minha, como é que eu falo, meu poder de síntese acabou. Então, assim, é um assunto muito complexo, eu já falei por aqui que esse é o capítulo mais difícil para mim, né? Assim, para mim, é o capítulo mais difícil do livro do Apocalipse. Então, certamente um dos mais difíceis, se não o mais difícil da Bíblia. Foi o capítulo que mais me custou a compreensão dele, as revelações. Então, tem aqui anos, décadas de coisas que eu tenho buscado compreender e o Senhor tem me dado a entender. E não só isso, tem dito que chegou a hora de falar sobre essas coisas. Então é um livro, é um capítulo que foi difícil para eu entender e ele também é muito difícil de compartilhar, porque a gente está vendo que a gente precisa ter muito conhecimento de muitas peças que vão se juntar para que a gente possa ter um conhecimento desse capítulo, e essas peças elas estão espalhadas ao longo da integralidade das escrituras. Nós já estamos acostumados a fazer isso por aqui, mas é importante estar reforçando essa introdução para a gente se preparar quando a gente for ouvir esse assunto, encher o nosso coração de temor e de gratidão também ao Senhor, porque é um assunto muito pouco compreendido, muito pouco, e muito pouco ensinado da maneira certinha. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero ler com vocês alguns versículos e eu abri essa aula, vou compartilhar o link no Instagram. E a ideia é eu ler aqui alguns textos com vocês e no final eu quero ver se vocês já serão capazes de prever aonde nós vamos chegar. Então essa é a parte 3. Nós ainda vamos dar sequência, provavelmente aí parte 4, 5, 6, 10. Como eu falei, esse assunto é muito difícil. Eu deixei esse vídeo aberto, né? Geralmente eu gravo a aula fechada e depois compartilho o link. Estou vendo aqui que tem uma turma entrando. Shalom, shalom. Ai, coisa boa. Eu avisei lá, deu tempo de vocês verem, né? Que eu deixaria essa aula aberta, e aí a gente também pode interagir um pouquinho. Eu amo quando vocês estão aqui pertinho, esse assunto tão desafiador. Bom, pessoal, o primeiro texto que eu gostaria de ler, eu falei lá no Instagram, não sei quem chegou aqui direto, ou quem passou pelo Instagram, eu pedi para que vocês tivessem a Bíblia aberta enquanto a gente está fazendo essa live. Essa vai ser provavelmente uma das aulas ou lives, né, mais relevantes de tudo o que eu já compartilhei com vocês aqui dentro dessa rede social. Podem acreditar. Apesar da gente compartilhar tanta coisa preciosa, isso que eu vou falar hoje, também, assim, eu tenho essa concepção, né? Eu quero que o Espírito Santo, claro, né, traga essa luz a vocês, mostre isso ao coração de vocês, como isso é importante. Então, é um dos assuntos mais relevantes
de tudo que eu já falei com vocês. E a gente vai ler muitos textos da Bíblia, diferente do que o que a gente vê por aí, onde as pessoas falam muito sobre esse assunto, repetindo narrativas. E aí surgem as heresias. Quando a gente pergunta onde isso está escrito, ninguém sabe, não é? Então aqui a gente tem feito dessa forma. O Senhor tem nos dado essa graça de a gente ir lendo a Bíblia junto. E quando a gente vai lendo junto, eu percebo muitas pessoas tendo essa experiência de ler textos que já conheciam, mas vem à luz, né? A revelação. Então, hoje vai ser isso que vai acontecer. Gostaria de ler, começar lendo. Estou vendo aqui mensagens carinhosas. Eu amo vocês também. Tem alguns nomes que eu não consigo saber quem é. Bom, talvez Holiness, eu acho que é Maria Tereza, se eu não me engano. Se você quiser, pode confirmar aí nos comentários. Sua linda. Certo. Eu gostaria de começar lendo Isaías, claro. Vamos começar lendo algo dos profetas. Isaías capítulo 8. Quem puder, então, irmãos, vamos abrindo a Bíblia comigo, tá? Isaías capítulo 8. Mesmo que você esteja assistindo depois, né? Dá uma pausa aí, pega a Bíblia e abre. Então, nós vamos ler juntos. Eu acho que esse vai ser o diferencial até dessa aula. A gente vai ler textos bíblicos que eu quero ler com vocês. Isaías 8, versículo 20, tem, né, um versículo que eu menciono ele com uma certa frequência. Menciono ele. Sempre eu estou ali, ou no story, ou em algum comentário, num post, eu falo esse versículo para vocês, que eu amo ele. 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, vírgula, jamais verão a alva. Isso está dizendo o profeta Isaías. O contexto é, o profeta Isaías está advertindo o povo a consultar quando eles precisam de respostas, de direção, a consultar o Senhor, o Eterno, o nosso Deus. Então, esse versículo, ele está dizendo assim, consultem quando vocês precisarem de respostas, né, uma advertência ao povo, consultem a lei de Deus. Tanto que no versículo logo em cima ele fala, não vai consultar necromante, adivinhos e pessoas que, enfim, coisas fora de Deus. Aí ele na sequência vai dizer, consultem a lei e o testemunho dos profetas. Vocês têm a lei de Deus, então é ela que vocês devem consultar. Então, eu lembro da parábola, lembrei aqui da parábola do rico e do Lázaro, né? Que o nosso Mashiach, ele contou. Nessa parábola do rico e do Lázaro, lá já com Jesus, na Brit Hadashah, Nova Aliança, a gente vai ver Jesus dizendo, terminando essa parábola, dizendo assim, olha, quem tem a lei e o testemunho dos profetas, tem tudo. E é isso que o profeta Isaías já havia dito, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, eu fiz um estudo desse versículo no original, vou traduzir para vocês do hebraico para o português. Comecei a ter... Esqueci que eu tinha esse probleminha no YouTube. Comecei a ter um probleminha que às vezes a live cai, mas eu já estou aprendendo a mexer nela aqui e ela volta. Certo. O versículo, se eu traduzir esse versículo do hebraico para o português, ele vai estar assim. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, se o meu povo não falar de acordo com o que está na lei e de acordo com o testemunho dos profetas, o testemunho que os profetas têm dado acerca do que o que está na lei,
é porque não há luz, não há revelação neles. Então, esse versículo, eu não estou fazendo uma correção, porque quando o profeta, a tradução vai dizer assim, a lei é o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, tem um significado aqui. Mas o hebraico, como eu já falei para vocês, é uma língua muito rica. Então, às vezes, o mesmo texto ele pode ser enxergado sob uma outra ótica, e nós podemos tirar outras compreensões, outras lições dentro desse versículo. Então, esse versículo, essa tradução, ela resume, ela faz uma excelente introdução para aquilo que a gente quer falar hoje. Então, ele está dizendo assim, se o meu povo não falar de acordo com o que está na lei e de acordo com o testemunho, por isso ele vai dizer a lei e ao testemunho. Quem está com a Bíblia aberta aí está vendo. Então, se o meu povo não falar de acordo com o que está na lei e de acordo, em concordância com o que está no testemunho, que testemunho é esse? No testemunho dos profetas, aquilo que os profetas testemunharam acerca de quê? Daquilo que está na lei. Então, a lei e o testemunho que os profetas deram acerca daquilo que está na lei. Então, se o povo não falar de acordo com o que está na lei e de acordo com o testemunho dos profetas, é porque não há luz neles. E nós sabemos que luz fala de revelação. Então, é porque não há revelação. Irmãos, olha que palavra sensacional, que palavra ao mesmo tempo dura e que gera tanto temor no nosso coração. Presta atenção. Se alguém não fala de acordo com o que está na lei, a Torá, e não fala de acordo com o que está nos profetas, no testemunho dos profetas, é porque não há luz, não há revelação. Não há revelação. Não há luz divina, revelação do Espírito nessa pessoa. Por que eu estou frisando isso? Um versículo como esse já faz a gente pensar assim, meu Deus, né? A gente pensou assim, tem gente que pode pensar assim, basta fazer parte de uma igreja, de uma instituição religiosa, e sair pregando a Bíblia de qualquer jeito. Porque a gente vive numa realidade aqui no Ocidente, onde a gente vê um evangelho que é pregado livremente, as pessoas têm acesso à palavra de Deus, enfim, e muita coisa é ensinada, muita coisa é pregada. Mas o Senhor está dizendo, se aquilo que as pessoas estão falando não estiver de acordo com a lei, não estiver de acordo com o testemunho dos profetas, não há revelação naquela pessoa. Então, isso nos leva diretamente aos pés da lei e do testemunho dos profetas. Então, a gente já pode começar a perceber que o Eterno, ele tem duas testemunhas. Ele tem as suas duas testemunhas, e ele fala isso. Se alguém não falar de acordo com a lei e os profetas, não tem revelação neles, não há luz. Jamais verão a alva. Capítulo 5, versículo 16. Eu quero ler algumas palavras de Jesus com vocês. Mateus 5, 16. Jesus vai dizer assim. Assim brilhe, olha só, eu saí do contexto de luz, né, de revelação. Quero que vocês percebam a construção do entendimento. Jamais verá a alva, né? Então, Jesus, nosso Messias, um profundo conhecedor, nosso Messias foi um rabino, um mestre, né? Um rabino com R maiúsculo, o rabino, né? O Reb. Um profundo conhecedor, né? Da lei.
Então, quando Jesus está dizendo essas palavras, eu quero que a gente olhe para essas palavras pensando no nosso Messias, um judeu, um rabino, um profundo conhecedor das Escrituras, e a gente começar a ganhar essa mentalidade hebraica, essa mentalidade das Escrituras, para entender o que Jesus está querendo dizer. Ele vai dizer assim: assim brilhe, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, assim brilhe também a vossa luz, para que vejam vocês anunciando o Evangelho, assim brilhe essa luz, assim vocês tenham essa luz em vocês e essa luz, ela possa brilhar. Que luz é essa? As Escrituras, quando falam de luz, também falam de revelação. Onde a luz chega, é porque chegou a revelação. Então, nós estamos falando aqui, o Jesus está querendo mostrar para nós que nós precisamos ter revelação para que eles possam ver as nossas boas obras. Se nós temos revelação, as pessoas vão ver o nosso testemunho. E então, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que sequência linda. Então, se nós temos luz, temos a revelação, nós vamos brilhar essa luz, nós vamos transmitir essa revelação, nós vamos dar esse testemunho. E então o nosso Pai será glorificado. A lei e ao testemunho, pela lei e pelo testemunho. Se não falarem dessa maneira, é porque não há luz neles. Aí, na sequência, Jesus vai dizer, então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tá vendo? É muito maravilhoso, né? A gente lê um versículo com a mente mais preparada para entender, né? O que isso significa na sua essência, ainda que isso traga outras camadas, né, de revelação, outros significados. Então, na sequência que Jesus está falando, assim brilhe a luz de vocês, vocês tenham essa luz, essa revelação, e essa luz brilhe, esse testemunho seja dado, o Pai seja glorificado. Na sequência, irmãos, versículo imediatamente embaixo desse, versículo 17 de Mateus 5, está escrito assim, Jesus segue dizendo, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Não é outro versículo lindo? Porque em verdade vos digo, Jesus dizendo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aí você começa a entender por que Jesus está falando isso sobre a lei e os profetas logo na sequência desse outro versículo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i da lei sem que tudo se cumpra. Deus tem suas duas testemunhas e Jesus pisou nessa terra reforçando essa mensagem. Jesus tem duas testemunhas. E ele vai dizer, até que o céu e a terra passem, nem um eu ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Não pensem que eu vim revogar, anular a lei ou os profetas. Jesus tem duas testemunhas, eternas testemunhas, a lei e os profetas.
Certo. Próximo versículo. João 5:39. Depois eu quero ler um pouquinho vocês, hein? Quem está contando coisa aí, depois vai ter que falar de novo, hein? João 5, versículo 39. Ô, gente, se Deus quiser, muito em breve, eu acho, não sei se eu já avisei aqui para aproveitar. Estou vendo vocês aí? E eu procuro lembrar os nominhos, no final eu vou ler o nominho de vocês direitinho, porque eu quero fazer uma reunião, um grupo, assim, um encontro no Google Meet, numa plataforma de vídeo onde a gente possa ver um ao outro. Mas eu não estou espalhando isso, obviamente, porque eu vou precisar fazer isso com poucas pessoas, e aí eu vou precisar selecionar e tal, então eu quero dar preferência a vocês aí, as pessoas que estão sempre juntinho, vocês já estão até se conhecendo aí, eu sei que vocês conversam, tá bom? Aí eu fico olhando o nominho de vocês, que daqui a pouco eu vou divulgar isso no Instagram, mas tem alguns nomes que eu vou dar prioridade. Pelo menos na nossa primeira reunião. Vai ser super gostoso, não vai? A gente poder ver o rostinho, né, de todo mundo. Tem alguém falando aí, eu? Estou vendo aí o nominho de vocês, pode deixar. Então, João 5,39, Jesus vai dizer assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus está dizendo aqui, irmãos, eu escolhi a dedo cada versículo para vocês verem assim. Não são versículos que estão aqui por acaso, para nada. E a gente precisa olhar para esses versículos e eles precisam pesar no nosso coração. O peso que eles têm. Jesus está dizendo assim: vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Percebe Jesus enfatizando que as escrituras, elas testificam acerca dele, ou seja, as escrituras, elas são as testemunhas. Elas estão testemunhando acerca de Jesus. Elas estão testificando tudo o que Jesus está falando e tudo o que Jesus está fazendo. As escrituras, elas são testemunhas, elas que testificam. Ou seja, na medida em que Jesus, ele vai vivendo, falando, pregando, ensinando e agindo, fazendo as coisas, cumprindo o que ele veio cumprir, é como se a lei e os profetas, as escrituras, estivessem dizendo assim, viu? Era sobre ele. Eu falei que ele ia fazer isso. Já estava anunciado que ele ia falar isso. Já estava anunciado que ia acontecer isso. As escrituras estão testificando tudo o que Jesus está vivendo. Jesus está dizendo isso. As escrituras testificam de mim. E quando ele fala escritura, estou explicando tudo bem, como eu falo com vocês, né? Bem nivelado para todo mundo entender. Quando a gente fala escrituras, vocês me ouvem falar muito esse nome também. Nós estamos falando da lei. Então, as escrituras são a lei e os profetas. Sendo que a gente vai ver que o próprio Jesus chama as escrituras de lei e profetas, nós aprendemos com ele, e isso é até hoje em Israel. Sendo que nós podemos também dizer que as escrituras são a lei, os profetas e os salmos, ou os escritos. Por quê? A lei e os profetas, eles dois já englobam
os salmos, mas às vezes a gente percebe Jesus citando também os salmos ou os escritos. Mas o que está em salmos, geralmente, tudo que está em salmos ou nos escritos, eles estão incluídos, como eles têm um caráter profético, tudo que está escrito em salmos ou nos escritos, nos outros escritos, tudo que não é da lei ou dos profetas é dos salmos, provérbios, eclesiastes, alguns livros históricos. Nós vamos ver que são todos esses textos, esses escritos, os salmos, eles têm um caráter profético. Tudo que está escrito ali que aponta para Jesus, para a pessoa e para a obra de Jesus, do Cristo, do Messias, tem um caráter profético. Então, quando a gente fala lei e os profetas, a gente já está incluindo aqui os salmos ou os escritos. Eu vou mostrar isso para vocês. Quando a gente lê o livro de Atos, por exemplo, a gente vai ver o apóstolo Pedro citando salmos, um salmo de Davi, mas ele vai dizer assim, o profeta Davi, e olha que Davi da Meller, o rei Davi, mas ele vai dizer, o profeta Davi, falando acerca do Messias. Então, assim, está em salmos, mas foi falado por um profeta. Aquilo que está em salmo tem um caráter profético. Só para explicar para vocês, então, porque as escrituras são os escritos, os salmos, os profetas e a lei. Mas não está errado, é até mais comum chamar escrituras de lei e os profetas. Certo, pessoal? Didática aqui, hein? Sempre me preocupo, né? De todo mundo entender direitinho. Então, Jesus está dizendo, as escrituras... Então, o que são as escrituras? Não é... Vou ter que dizer isso, né? Pode escandalizar algumas pessoas aí, mas vou ter que dizer. Quando a gente fala as escrituras, não é a Bíblia. Porque hoje a Bíblia é um compêndio de livros, desses 66 livros, que inclui a lei, os profetas, os escritos e os textos da Nova Aliança, os evangelhos, as cartas, o Apocalipse. A Bíblia é tudo isso, mas escrituras, quando ela é mencionada na Bíblia, as escrituras, quando Jesus fala as escrituras, é de Gênesis a Malaquias. Certo? Então, as escrituras, elas testificam de mim. É isso que Jesus está falando. Então, Jesus tem duas testemunhas, ou duas coisas, né, que testificam dele, a lei e os profetas, que ele chama de escrituras. Tá bom? Tá ficando fácil, hein? Já tô dando mega spoiler, né? Onde nós vamos chegar? Para vocês terem uma ideia, Lucas, eu estou falando sobre isso, vou mostrar para vocês. Lucas capítulo 24, é Jesus a caminho de Emaús, com aqueles dois discípulos. Esse texto maravilhoso. Versículo 25, Jesus vai dizer assim, então lhe disse Jesus, Lucas 24, versículo 25. Ó, duvido que tenha alguém abrindo Bíblia aí lendo comigo, hein? Pelo menos quem está aqui. Escreve aí, eu. Lucas 24, 25. Jesus vai dizer, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ai, caramba. Espera aí, irmão. Tá vendo? Não é fácil não, hein? A luta de sempre. Meu telefone já... A live, gente, já caiu 5 ou 6 vezes.
E aí eu consigo voltar apertando aqui um botãozinho. Agora está avisando que meu telefone superaqueceu e ele vai desligar a qualquer momento. Mas é assim, só acontece nesses momentos. Se eu abrir uma live aqui para falar, ensinar uma receita, né? De qualquer coisa, de fazer bolo, esse negócio não vai esquentar. Então Jesus vai dizer, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Percebem? Esse texto, hein? Irmãos, olha que coerência. Olha como é cirúrgico e redondinho tudo que nós estamos falando aqui. Eu estou ensinando uma coisa para vocês, assim, irmãos, que é, meu Deus do céu, eu sei o custo disso. É uma verdade tão, ela está tão assim lapidada e tão perfeita, tão alinhada. Ela é E é uma das, né, talvez a grande verdade, né? A grande verdade desse evangelho. Jesus tem suas duas testemunhas, a lei e os profetas. Se não falarmos dessa maneira, não há revelação em nós. Vamos lá. Então Jesus está dizendo aqui, honestos e tardos de coração. Ele está indo a caminho de Emaús e encontra aqueles dois discípulos depois da sua ressurreição. E ele vai dizer, então, aqueles dois discípulos que estavam lamentando a morte do Nazareno, né, do Jesus. Aqueles dois discípulos pensavam que Jesus era o Messias e estavam ali um tanto decepcionados, porque o Messias deles, aquele Nazareno, o Jesus, havia morrido. E então, eles estavam a caminho de Emaús, Jesus ressurreto, então, 3 dias depois, Jesus ressurreto, encontra com esses dois discípulos a caminho de Emaús, ali se lamentando. Essa passagem é muito boa, né? Se lamentando, tristes ali, lamuriando a morte de Jesus. E eles não reconheceram Jesus. E aí, então, Jesus vai dizer para aqueles dois discípulos, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, os profetas não haviam dito, vocês não leram isso? Nos profetas, Jesus está dizendo com aqueles dois discípulos, os profetas não disseram que convinha que o Cristo padecesse e entrasse, depois que ele padecesse, ele entrasse na sua glória? Então, aqueles discípulos estavam lamentando que o Messias deles havia padecido. Jesus está dizendo assim, gente, mas vocês estão doidos? Vocês não leram os profetas? Os profetas estão todos dizendo que o Messias de vocês ia padecer. E que depois que ele padecesse, ele ia entrar na glória. Aí, o que Jesus fez? Jesus começou a lembrar a esses dois discípulos sobre essa verdade. Aí a palavra vai dizer no versículo 27 de Lucas 24, que Jesus, começando por Moisés, pela lei, olha, discorrendo, irmãos, ele não discorreu só Isaías, Jeremias, Daniel, discorrendo por todos os profetas. Está escrito aqui. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Não é maravilhoso? Eu falo que se tivesse um momento da Bíblia, se eu pudesse entrar no momento, eu quero entrar nesse momento, eu entraria nesse momento, para ouvir essa conversa. Jesus expondo a lei e os profetas, todos os profetas, de Gênesis a Malaquias, Jesus ali expondo tudo o que estava escrito acerca dele. E é muito interessante que eu falo isso com vocês, né? A quantidade de gente
Irmãos, nós fomos ensinados assim. Pensa no que eu vou dizer agora, se não é uma realidade da grande maioria. Nós somos um povo neotestamentário. Quantidade de gente que pensa que a Bíblia começa a falar de Jesus só em Mateus. Que de repente, né, a Bíblia começa em Gênesis. Aí quando chega em Mateus, Jesus cai de paraquedas ali, né? Sejam honestos. A maioria das pessoas. Jesus está mostrando para nós que o que testifica acerca dele, as testemunhas que ele tem, são as Escrituras. E aí vem uma igreja ocidental, 2000 anos depois de Jesus, que não conhece as Escrituras. É muito curioso isso, né? Que acha que a Bíblia começa a falar de Jesus só em Mateus. Então, Jesus, mesmo ressurreto, depois da sua ressurreição, ele não começou a pregar um evangelho novo, Novo Testamento. Jesus nunca fez isso. E nem é essa a intenção do Novo Testamento. Pregar algo novo, diferente, a partir daqui. Jesus falou, eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu vim cumprir. As Escrituras, elas testificam ao meu respeito. E aí Jesus, depois da ressurreição, encontra esses discípulos e começa a pregar o que para eles? Desde Moisés, por todos os profetas. Então, é assim que a gente deveria conhecer a palavra de Deus. Nós deveríamos conhecer a lei e os profetas, olhar para a lei e os profetas e encontrar na lei e nos profetas, como Jesus disse, tudo o que está escrito acerca dele. Esse é o objetivo de Jesus. Tanto é esse que foi isso que ele fez assim que ele ressuscitou. Ele não veio pregar Novo Testamento. Jesus ressuscitou, ele veio anunciar uma nova aliança, obviamente, derramamento do Espírito Santo, tudo isso. Mas eu estou usando a palavra assim, ele não veio pregar Mateus, Marcos, Lucas, João, nesse sentido, né? Jesus veio mostrar que tudo que está na lei e nos profetas apontava para ele. Ele veio cumprir tudo que estava escrito acerca dele. Então, assim, isso é muito importante. Esses dias eu conversava com uma pessoa, esse final de semana mesmo. Estava na praia, conversava com uma pessoa um tanto cética. Em algum momento eu chamei a atenção desse fato aqui na nossa conversa e acho que eu fiz essa pessoa refletir, fazer uma boa reflexão. Disse para ela assim, olha, o único ser que pisou nessa terra, que quando ele viveu, pisou nessa terra, tudo já estava escrito acerca dele, a história já o aguardava, foi Jesus Cristo, Jesus o Messias. Nenhum outro ser, não existe isso na história da humanidade, alguém que nasce e tudo que a pessoa vai fazer, tudo que ela vai falar, tudo que ela vai viver, está escrito acerca dela, não existe isso. Então, assim, isso coloca Jesus, eu falei, Maomé, Buda, Gandhi, Confúcio, seja quem for. Os caras chegaram aqui, viveram a vida deles, morreram. Cara, Jesus, quando chega, o cara chega, aí você vai ver, tem coisas escritas acerca dele que foram escritas 1500 anos antes dele nascer. Então, assim, isso minimamente coloca Jesus, você está conversando com uma pessoa bem cética, sabe? Você quer ali, eu nem vou dizer de um argumento espiritual, você quer colocar a pessoa numa condição minimamente cognitiva mesmo, de raciocínio, dela falar assim, nossa, realmente isso é interessante. Minimamente, se ela tiver uma capacidade cognitiva, ela vai achar isso interessante. Aí isso pode ser já uma forma de atrair essa pessoa, para que vejam as vossas
boas obras, brilhe a vossa luz, para que então glorifiquem o Pai. E eu fui falando isso para essa pessoa, fui apontando para essa pessoa, olha, estava escrito isso acerca dele, isso, isso e isso. E quando ele veio, ele cumpriu tudo que estava escrito acerca dele. E isso não existe em nenhum outro ser humano na história. Então, isso já faz de Jesus uma pessoa especial, não faz? Perguntava assim para ele. Não é curioso? Não é interessante? Então, é isso, irmãos. Então, assim, colocar a lei e os profetas, dizer que Jesus tem essas duas testemunhas, coloca Jesus realmente numa condição que mostra esse caráter eterno, o caráter divino, soberano, ao longo dessa história. Então, nós olhamos para ele como filho de Deus, como aquele que é o autor, que é o criador. E aí vem todas as revelações que nós precisamos ter. É muito melhor a gente ter essa concepção, então, de que Jesus vem cumprir tudo aquilo que a lei e os profetas testemunharam acerca dele, do que a gente simplesmente pensar que Jesus cai de paraquedas em Mateus e começa a fazer um monte de coisa bonita. Entenderam? Porque talvez outros seres pisaram nessa terra, também fizeram coisas bonitas, mas eles não têm as testemunhas que Jesus tem. Jesus tem essas duas testemunhas que vieram antes dele, né? E que foram geradas por ele mesmo. A gente viu lá em Zacarias que essas duas testemunhas, né, a lei e os profetas, são os filhos do azeite, desse azeite dourado. Então, eles foram gerados pelo próprio Espírito de Deus. A lei e os profetas, gerados pelo Espírito de Deus. Por isso que a lei, ela só vai ser compreendida através do Espírito de Deus. Somente através do Espírito Santo, né, do Espírito de Deus, nós vamos enxergar Jesus, a pessoa e a obra de Jesus na lei, porque a lei foi gerada pelo Espírito. Então, nós precisamos do Espírito para olhar para a lei. A mesma coisa os profetas. Todos eles disseram, testemunharam aquilo inspirados pelo Espírito de Deus. Ungidos, capacitados, habilitados pelo Espírito de Deus. Então, o testemunho dos profetas também é gerado pelo Espírito de Deus. É isso que a profecia de Zacarias diz. Por isso que a profecia de Zacarias fala que as duas oliveiras são os dois filhos do azeite, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, são gerados pelo Espírito de Deus, por esse azeite dourado, o Espírito Santo. Quanta coisa bonita, né? Então, essas duas testemunhas, geradas pelo Espírito de Deus, o próprio Deus, testificando acerca do Filho de Deus, né? De Jesus. Lucas capítulo, deixa eu ver, vamos para Atos. Deixa eu ver se precisaria. Deixa eu ler mais um versículo aqui. Eu li o 25. Deixa eu ler o versículo 44. Lucas 24, 44. Só para fechar aqui. A seguir, Jesus lhes disse, depois que Jesus apareceu aos seus discípulos, são estas as palavras que eu vos falei. Gente, presta atenção. Jesus encontra os discípulos depois da sua ressurreição. Então, assim, são as palavras mais importantes. Aquelas palavras que Jesus deixou aqui naquele seu último momento. A seguir, Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Irmãos, não é o mesmo versículo, não, estou lendo outro. É porque Jesus falou isso de novo. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então lhes abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo, o Messias, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ele segue dizendo: vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, Lucas 24, de 44 a 49. As últimas palavras de Jesus. Olha quanta palavra-chave no meio desse discurso, conectando todas essas coisas que nós estamos vendo. As duas testemunhas, as escrituras, a lei e os profetas. Você vê que aqui ele cita a lei e os profetas, os salmos, o caráter profético dos salmos, dentro dos profetas, formando as escrituras. Então Jesus está conversando com esses discípulos e, mais uma vez, ele está mostrando para os seus discípulos assim: olha para as escrituras, olha para a lei, olha para os profetas. Eles estavam dizendo que o Messias de vocês ia padecer e depois ia entrar na glória, ressuscitar ao terceiro dia. Tudo que vocês precisam saber acerca do que ia acontecer com o Messias está escrito lá, para que eles pudessem olhar para Jesus e entendessem: nossa, nosso Messias morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia, ele será glorificado, ele vai ser levado aos céus, depois ele vai derramar o teu espírito. Ele prometeu que derramaria do espírito dele sobre toda a carne. Então, assim, ele está mostrando para os discípulos que eles deveriam se apegar às escrituras, porque tudo o que estava acontecendo era o cumprimento daquilo que a lei e os profetas já haviam dito. Então, assim, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o derramamento do Espírito Santo, essas coisas, irmãos, elas não estão narradas a partir de Mateus. Elas estão na lei e nos profetas. E Jesus está ensinando a gente a conhecer essas realidades nas Escrituras, para que quando a gente proclamar o reino de Deus, quando ele vai dizer que vocês são testemunhas dessas coisas, quando nós formos testemunhar sobre essas coisas, Jesus está nos ensinando que o nosso testemunho precisa conter aquilo que a lei e os profetas testemunharam. Então, nós temos duas testemunhas, a lei e os profetas, e eu já vou adiantar uma coisa aqui para vocês. Que o Apocalipse, capítulo 11, vai dizer que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Mais para frente eu vou detalhar isso para vocês, mas é o seguinte: Jesus está deixando claro que ele está juntando, não é para separar a mensagem do mensageiro. Então, as duas oliveiras são os filhos do azeite, são a lei e os profetas. A lei e os profetas, como diz o profeta Isaías, a lei e o testemunho dos profetas. Se não falarem dessa maneira, não há luz, não há revelação. São eles que testificam acerca de mim, Jesus disse, certo? Então, as duas oliveiras, a lei e os profetas. Mas Jesus chama as duas testemunhas, no Apocalipse 11, de as duas oliveiras e os dois candeeiros. Candeeiro aponta para a igreja. São pessoas. Então, Jesus está mostrando que não é para a gente separar a mensagem do mensageiro.
nessa hora ele nos inclui, ele nos insere nessa missão de testemunhar acerca dele. Ele tem duas testemunhas, a lei e os profetas. Agora ele vai dizer assim, olha, para os seus discípulos, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês também vão testemunhar essas coisas. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então, a partir do momento que eles estão vendo, nós estamos vendo que Jesus verdadeiramente cumpriu tudo que está na lei e nos profetas, que o testemunho da lei e dos profetas é verdadeiro, porque Jesus de fato cumpriu tudo o que estava escrito. Então, a partir do momento que nós vimos que o testemunho da lei e dos profetas é verdadeiro, nós agora vamos testemunhar essas coisas. Então, agora nós somos testemunhas dessas testemunhas. Percebem? Então, Jesus vai dizer que a lei e os profetas, junto conosco, os candeeiros, com a igreja, com seus discípulos, agora nós somos as suas testemunhas. É o mensageiro levando a mensagem, inseparavelmente. A mensagem, a lei e os profetas. O mensageiro, eu e você. Então, lá no Apocalipse 11, dentro dessa revelação progressiva, Jesus agora já nos incluiu nesse testemunho. Ele nos habilitou para isso. A gente vai ver ele dizendo assim para os discípulos, eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Então, os discípulos foram habilitados a serem essas testemunhas. E eles receberam uma habilitação que nós também recebemos, que é o Espírito Santo, o azeite de ouro. Então, agora nós somos testemunhas, junto com a lei e os profetas, para que verdadeiramente nós possamos ser as testemunhas do Senhor. Então, nós precisamos testemunhar o que está na lei e nos profetas. Nós precisamos proclamar, testemunhar, brilhar essa luz, né? Anunciar que tudo o que estava escrito na lei e nos profetas se cumpriu em Jesus. Que Jesus é o Messias, por quê? Porque quando ele veio, ele cumpriu fielmente tudo que está na lei e nos profetas. Então, se a gente ajusta a nossa vida, a nossa devoção, a nossa fé, a nossa caminhada a essa realidade, nós estamos mais alinhados com o que Jesus nos ordenou, nos comissionou. Então, Jesus vai dizer, vocês são agora testemunhas dessas coisas, e eu vou enviar a vocês a promessa. Lucas termina dizendo isso, e é o próprio Lucas que começa escrevendo o livro de Atos. E aí ele vai começar no livro de Atos mostrando isso que Jesus falou com os discípulos. Então, vocês vão receber a promessa do meu Pai, para que vocês possam testemunhar isso que eu estou testemunhando a vocês. Toda a lei e os profetas disseram que o Cristo havia de padecer, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, que ele ia para a glória, que ia vir o Espírito Santo. Agora vocês são testemunhas de que eu cumpri essas coisas e vocês vão ser habilitados. Esse Espírito Santo que gerou a lei e os profetas, gerou esse testemunho, esse Espírito Santo agora vai dar em vocês, habilitar vocês para que vocês sejam um com essa mensagem. E habilitados pelo Espírito Santo, agora nós somos um só com essa mensagem. Juntos com ele, com a lei e os profetas, nós somos agora essas testemunhas. Então, a gente leu Apocalipse 11, quem são as duas testemunhas? A lei e os profetas? Calma, as duas oliveiras e os dois candeeiros. Eu vou explicar por que os dois, tudo mais para frente, passo a passo.
as 2 oliveiras, a lei e os profetas, e os 2 candeeiros. Agora nós, a igreja, os discípulos de Jesus, e todos habilitados pelo Espírito Santo. Lei e os profetas, gerados pelo Filho, são filhos do azeite, gerados pelo Espírito de Deus. E nós nascemos de novo, gerados pelo Espírito de Deus. Então, a mensagem e o mensageiro, inseparáveis, dentro daquilo que foi gerado, né? Debaixo da mesma unção. Essa é a palavra, unção. Debaixo desse mesmo azeite de ouro. Então, as 2 oliveiras são discípulos de Jesus, a igreja, o povo da nova aliança, que cheios do azeite dourado, cheios do Espírito Santo, eles testemunham, dão um testemunho daquilo que está na lei e nos profetas. É claro. Por quê? Porque a lei e os profetas é que testificam acerca de Jesus. Então, eu pego e falo aquilo que a lei e os profetas testemunharam e eu agora testemunho. Simples assim. Ó, só vocês sabem até agora, hein? A lei, os profetas sendo testemunhados pelo povo da nova aliança que está cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, as 2 testemunhas não adianta pensar que são assim, é a igreja. Quem frequenta a igreja, é quem prega a Bíblia, é quem anuncia, quem está proclamando, assim. Essas do Apocalipse 11, pelo menos, essas aqui, do Apocalipse 11, Jesus fala, darei as minhas testemunhas que profetizem por tanto tempo, vestidas de pano de saco, e são elas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Essa de Apocalipse 11, essas 2 testemunhas falam assim, eu quero fazer parte, eu quero ser essas testemunhas aqui, fazer parte disso. Então, para fazer parte dessas testemunhas do Apocalipse 11, nós estamos falando, então, de pessoas cheias do Espírito Santo, que têm na sua boca, no seu testemunho, na sua vida, que estão testemunhando, anunciando, proclamando aquilo que está na lei e nos profetas. Porque se não falar de acordo com a lei e de acordo com o testemunho dos profetas, é porque não há revelação. Não há revelação, não há luz. Aí é outra coisa. Tá bom? É forte, né? Eu sei que é um assunto um pouco desafiador, não é para deixar ninguém em crise também, mas assim, nós estamos falando acerca das 2 testemunhas, certo, pessoal? Especificamente. Eu acho que aqueles que cumprirem esse papel, eu tenho isso para mim, eu guardo isso no meu coração, isso me motiva a pensar dessa forma, que aqueles que forem essas testemunhas fiéis, elas vão ouvir algo bonito de Jesus quando estiverem diante dele. Eu coloco assim, me aquece o coração pensar isso. No momento em que estivermos diante de Jesus, assim, eu tenho para mim que nós vamos ouvir algo bonito dele, se nós nos alinharmos a essa realidade, a essa missão. Então, Atos, no capítulo 1, você viu que Lucas termina com Jesus falando essas palavras para Jesus, lá de Lucas, capítulo 24, né? No 44 que eu li. Agora, Atos, capítulo 1, Jesus vai dizer assim: os discípulos perguntaram assim: Senhor, será este o tempo
em que restaures o reino a Israel, Atos 1:6. Jesus indo, se despedindo deles, né? E eles perguntando, será esse o tempo, né, que vai acabar essa bagunça toda aí? Em vez de Israel ser uma colônia, Israel vai ser um reino, vai dominar todo mundo, ou vai continuar sendo dominado, né, por Roma e tal. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Aí Jesus responde aos seus discípulos assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É como se Jesus estivesse dizendo assim, não se preocupem com o tempo ou a época em que isso vai acontecer. Os discípulos perguntaram assim, será este o tempo que você vai restaurar o reino? Que você vai restaurar todas as coisas? Aí Jesus responde a ele assim, não se preocupem com o tempo ou a época que isso vai acontecer. Ou seja, isso vai acontecer. Mas não se preocupem com o tempo que isso vai acontecer. Aí na sequência ele vai assim, mas, enquanto isso, aí vem o versículo que é conhecido, né? Enquanto isso, mas, no versículo 8, recebereis poder, vocês vão receber poder. Ao descer sobre vocês o azeite dourado, o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo? E vocês vão ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Catarine, esse negócio de testemunha, eu achei que era só Apocalipse capítulo 11. Não, irmãos, é para a gente chegar no Apocalipse capítulo 11 já entendendo tudo isso. Porque aí a gente chega lá no Apocalipse capítulo 11 já, né, sem titubear, sem errar, sem ficar achando. Preciso fazer as coisas devagar, porque com modos, com respeito, né? Mas assim, sem ficar achando que, já pensou, irmãos? Chegar lá no Apocalipse 11, as duas testemunhas, solta fogo da boca, que não sei o quê, que prega isso, dá ordem, flagelo, que é Moisés e Elias, né? Que vai rasgar o céu ali, planeta Terra. Ou tem gente que fica aí confabulando ainda, né? Tem o grupo dos, que é Enoque, que é Moisés e Enoque, que é Arão e Moisés, que é... Então, assim, não é para a gente chegar lá no Apocalipse 11 e ficar criando essas fábulas. Certo, pessoal? Então, aqui, é essa sequência que a gente está... esse é o nosso empenho. Essa sequência, Jesus falou, repetiu, enfatizou, ressuscitou. As últimas palavras dele foram essas. Falou a vida inteira, falou depois da ressurreição, e falou, e falou. Os profetas falaram, a lei falou. Então, assim, não é pra gente errar, entendeu? Aí, na hora de ir embora, Jesus termina dizendo, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Foi o que ele falou com os discípulos, quando ele apareceu aos seus discípulos, depois da sua ressurreição. Lembra de tudo que está na lei, nos profetas, e nos salmos, nas escrituras. O Cristo de vocês ia padecer, entrar na glória. Tal. Agora vocês são testemunhas disso, mas espera que vocês vão receber poder. Aí aqui em Atos, a gente vê, eles esperaram 10 dias. Todo mundo sabe disso, né? Eles esperaram 10 dias desse momento que Jesus subiu ao céu, se despediu deles, até que o Espírito Santo desceu. Aí 10 dias depois, então, Jesus subiu, 10 dias depois, o Espírito Santo desceu. Então Jesus falou, espera que vocês vão receber o Espírito Santo para vocês serem minhas testemunhas. Então foi exatamente o que viu o profeta Zacarias, é o que está no Apocalipse capítulo 11, e é tudo isso que foi construído para nós aqui, né, que Jesus está ensinando para nós.
Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, agora é isso. Nós temos o Espírito de Deus, esse azeite dourado, esse azeite de ouro, para que nós possamos agora ser um com a lei e os profetas. As duas oliveiras e os dois candeeiros. Aí, na sequência, o que vocês acham que a igreja começou a pregar? A gente lê, eu vou ler só 2 textos para terminar. Na sequência, o que vocês acham então? Vocês acham que os discípulos entenderam o que Jesus falou? Entenderam, direitinho. Deixa eu mostrar um negócio para vocês antes de ler os 2 textos finais, que eu falei que ia mostrar esse exemplo. O apóstolo Pedro está fazendo aquele discurso, quando o Espírito Santo foi derramado, aí vocês podem marcar o versículo. No versículo 30, o apóstolo Pedro vai dizer, sendo, pois, profeta. Deixa eu ver se eu preciso ler alguma coisa antes aqui. Ele está falando de Davi. Olha, no versículo 25, porque a respeito de Jesus, do Messias, diz Davi. Aí ele vai falando um monte de profecia, de Davi, dos Salmos. Aí, na sequência, o apóstolo Pedro vai dizer no versículo 30, sendo, pois, profeta, tá vendo? E sabendo Deus que lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Então, assim que o Espírito Santo foi derramado, o apóstolo Pedro fez um discurso ali para 3.000 pessoas que se batizaram. Para várias pessoas, e 3.000 pessoas se batizaram. E o discurso do apóstolo Pedro foi esse, trazendo tudo que está na lei e nos profetas acerca de Jesus. Então, eles aprenderam direitinho, já estavam pondo em prática, tá vendo? Aí é isso, era o que ele tinha na época para proclamar o reino de Deus. Um texto que eu amo aqui, deixa eu ver se eu vou achar aqui de cabeça, esqueci de anotar, Atos 26, esses 2 textos que eu quero ler. Atos 26, eu marquei a bolinha aqui, graças a Deus. Atos 26, versículo 19. Agora eu já estou lá no apóstolo Paulo. Eu escolhi alguns textos para mostrar para vocês, então. O apóstolo Paulo está fazendo um discurso. Será que o apóstolo Paulo, imagina, gente, o apóstolo Paulo, hein, se ele entendeu também isso, sobre esse negócio de receber o Espírito Santo e ser testemunha de Jesus, olha só, ele estava alinhadíssimo. Versículo 19, Atos 26. O apóstolo Paulo dizendo, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O apóstolo Paulo teve, a visão celestial. O apóstolo Paulo teve encontro mesmo, com Jesus glorificado. Foi ao 3º céu, tudo isso vocês sabem. E aí ele vai dizer, eu não fui desobediente à visão que eu tive, a visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem. Por que as 2 testemunhas do Apocalipse 11, elas estão vestidas de pano de saco? Porque elas anunciam arrependimento. Elas pregam arrependimento. Então, foi isso que o apóstolo Pedro, assim que o Espírito Santo foi derramado, ele entendeu que ele seria testemunha, começou a proclamar ali a lei e os profetas e o arrependimento. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado. Aí agora nós estamos lá no apóstolo Paulo, só abrir um parênteses, que é a mesma coisa. Anunciei que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O apóstolo Paulo continua dizendo assim, por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, apóstolo Paulo.
vírgula, dando testemunho, vírgula, tanto a pequeno como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés, ó a luta, disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Tá claro, né, irmãos? Então, assim, o apóstolo Paulo pensa, hoje a gente, é muito curioso isso, né? Hoje a gente tem as cartas de Paulo, graças a Deus, que nos ajudam a entender, né, o evangelho, entender a lei e os profetas, todo esse testemunho. Graças a Deus nós temos as cartas de Paulo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, que sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso, né? Que nós não podemos perder esse tom que os primeiros fizeram, os discípulos de Jesus fizeram. Hoje nós temos os evangelhos, as cartas de Paulo, mas assim, a essência do nosso testemunho precisa ser aquilo que foi o mesmo deles, o fundamento mesmo lá dos apóstolos. E eles anunciavam o que na época deles? Eles não tinham evangelhos, cartas de Paulo, Novo Testamento. Eles anunciavam, eu vou ler de novo. Alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Eu acho lindo o apóstolo Paulo dizendo isso. Dando testemunho, tá vendo? Ele foi uma fiel testemunha. Dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Esse nada dizendo, santo Deus. Desculpa, irmãos, começou. Quando eu faço uma live um pouco mais pesada assim, o pessoal já está acostumado, né? Ver que eu enfrento. As resistências. Mas assim, tá tudo certo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Pensa, o apóstolo Paulo se converte, ele tem um encontro com Jesus, vai ao terceiro céu, mas ele não viveu na época lá dos discípulos, da morte, da ressurreição, ele não estava junto, né? Ele já vivia, mas não estava junto, não viveu aquilo junto com eles. O apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa, né? A lei e os profetas, dando testemunho, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Aquele discurso que Jesus fez a caminho de Emaús, o apóstolo Paulo, anos, décadas depois aqui já, mais de 10 anos pelo menos, talvez aí uns 20 anos depois, o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa. Estou aqui testemunhando que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, que esse Messias anunciaria a luz ao povo e aos gentios, através das suas testemunhas. Esse nada dizendo, senão o que a lei e os profetas é muito bom, né? O que o apóstolo Paulo, então, pregava? Nada, senão o que a lei e os profetas testemunharam, né? Estão dizendo, estão ensinando. E a gente não consegue fazer isso hoje, é muito curioso. Por isso que eu falei que essa uma live assim, eu acho, irmãos, uma das mais relevantes, mais importantes para fundamentar nossa fé, porque ela nos traz de volta, ela resgata coisas, ela alinha o nosso testemunho e ela vai nos levar de volta.
pelo menos precisa, né, nos levar de volta ao verdadeiro testemunho da lei e dos profetas. A gente não está habituado a isso, né? Se Jesus pediu para ser dessa forma, é porque existe algo poderoso nisso. E o Espírito Santo está em nós, nos habilitando para isso. Atos 28, finalmente. Atos 28, versículo 23. Quero finalizar com esse texto também do apóstolo Paulo. Ele estava em Roma aqui já, naquela prisão domiciliar. Ele vai dizer assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Atos 28, 23. Então, desde a manhã até a tarde, o apóstolo Paulo fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, vírgula. Alguém abriu comigo? Atos 28, versículo 23. Procurando persuadi-los a respeito de Jesus, vírgula. Tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Percebem? Estou vendo que sim. Legal. Você, né, Cal? Maravilhosa. Então, é isso, irmãos. Estou mostrando para vocês que a igreja primitiva, ela entendeu isso. E esse foi o testemunho da igreja primitiva. Eles receberam o Espírito Santo. Essa habilitação que Jesus prometeu aos seus discípulos. Vocês vão ser habilitados, vocês vão receber a promessa do meu Pai, para que vocês possam testemunhar essas coisas. Vocês viram que a lei e os profetas disseram que o Messias de vocês ia padecer, mas que depois ele iria ressuscitar e ele iria entrar na glória. Agora vocês estão sendo testemunhas disso. Vocês viram que eu morri. Vocês viram que ao terceiro dia eu ressuscitei. E vocês vão me ver subindo ao Pai. Tudo isso eles foram testemunhas. Então, os discípulos foram testemunhas de que tudo que a lei e os profetas disseram acerca do Messias era verdadeiro. Aí Jesus fala para eles assim: agora vocês vão receber o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que gerou esse testemunho. Vocês vão receber para que junto com a lei e os profetas, vocês sejam as minhas testemunhas. E assim que o Espírito Santo foi derramado, nós vimos o apóstolo Pedro, vimos o exemplo do apóstolo Paulo, a igreja primitiva então começa a dar o testemunho, habilitados pelo Espírito Santo, dizendo nada, senão aquilo que está na lei e nos profetas, senão aquilo que foi dito por Moisés e pelos profetas. O Cristo havia de padecer e morrer, ressuscitar e entrar na glória, e tantas outras coisas acerca do reino de Deus, anunciando arrependimento. As duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois candeeiros, vestidos com pano de saco, testemunhando o reino de Deus. O que é o reino de Deus, irmãos? Qual é a porta do reino? Arrependimento. Arrependimento para a remissão dos pecados, batismo, anunciando tudo aquilo que a lei e os profetas anunciaram. Certo, pessoal? Até aqui tá bom? Então, esse é o resumo de hoje. E, na sequência, minha intenção é mostrar para vocês, eu queria deixar claro, Apocalipse 11, eu comecei falando esse versículo 3 e o 4, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra.
Então, agora a gente já lê esses 2 versículos, entendendo. Falei com vocês que é o capítulo mais difícil, que precisa de mais conhecimento para poder interpretar. Então, tudo que nós falamos até aqui nos ajuda a entender esses 2 versículos muito bem agora, as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, toda a visão de Zacarias, do azeite dourado, das 2 oliveiras que vertem de si, o candeeiro, as lâmpadas acesas, essa luz. E agora a gente está vendo a lei, os profetas, os discípulos, a igreja, o povo da nova aliança, cheio do Espírito Santo, anunciando, sendo uma mensagem, um mensageiro, anunciando o reino de Deus, anunciando o Cristo, o Messias, dando testemunho de tudo aquilo que está na lei e nos profetas. Então, isso é Apocalipse 11, 3 e 4. Minha ideia é fazer partes 4, 5, 10, 40, 50, explicando o resto do capítulo, que tem muita coisa para a gente entender. Mas até aqui é isso. Certo, pessoal? Então, vou encerrar essa live para ela não ficar mega extensa. Obrigada mais uma vez vocês pela companhia, pela oração, intercessão. Sei que o pessoal aí que fica juntinho percebe a luta. E eu percebo do lado de cá mesmo, quando a coisa começa a apertar, que eu vou ficando sem força, eu percebo que passa, que sai assim, melhora depois. Olha só, rapidinho, tá vendo? Então, assim, existe uma batalha, mas eu não estou só. Agradecer a vocês e que essa palavra, o Espírito Santo, possa acrescentar também revelações, entendimentos acerca dela, para que a gente possa se colocar num lugar onde a gente faça parte disso que Jesus está ensinando e a gente possa resgatar essas verdades. Irmãos, o tempo se aproxima e vou repetir uma frase que uma amiga minha também me lembrou essa semana, né? Ainda dá tempo. Esse é o tempo. Nesses dias, inclusive, que precedem esse juízo final do Senhor sobre essa terra, ainda dá tempo da gente carregar a mensagem certa, viver a vida que o Senhor tem para nós, estarmos alinhados à missão, à vocação, aquilo que nos foi confiado pelo poder do Espírito Santo em nós. Não se preocupem com tempos ou épocas. O Pai vai vir, Ele vai vir, vai restaurar todas as coisas. Nós sabemos que essa promessa vai se cumprir. Mas hoje é tempo de lembrar que nós recebemos poder quando desceu sobre nós o Espírito Santo e que somos suas testemunhas em todo lugar. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigada, obrigada. Deixa eu aproveitar aqui e ler um pouquinho vocês. Cíntia, que bom te ver. Holiness, eu acho que é você, né? Maritel, Cal, Guerreira, Edna, Linda, amo ver você sempre aqui. Maria, Urini, que bom te ver. Luiz, companheirão, firme. Luciana, tem alguns nominhos aqui que talvez, não sei se eu conheço. Às vezes no Instagram é um nome e aqui é outro, né? Que bom. Malvina, que bom te ver aqui. Obrigada a você por estar aqui. Holiness, que bom, que bom. Deus abençoe vocês. Benditas tu, eterno nosso Deus, Rei desse universo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.